Alisson Monteiro de Souza, 7 de janeiro de 2017, no calendário gregoriano. Estreia agora Alisson Monteiro 3.0 História e História. O Alisson Monteiro 3.0 surge como um complemento, aprofundamento e fonte da história atual. O programa Alisson Monteiro História e História começa agora. Quem estuda história sempre se questiona o seguinte: isso pode não ser verdade, eu não estava lá para saber, as fontes históricas podem ser falhas, o historiador pode ser tendencioso, etc. Esse é um problema de quem estuda história. E sabe, seria muito bom você conversar sobre história com alguém que presenciou e viveu aquele fato histórico. No Brasil atual ocorreram fatos históricos como o impeachment da presidente Dilma Rousseff. As próximas gerações vão estudar esse assunto e muitos outros, e muitos podem ter dificuldade para entender porque não estavam lá, assim como todo estudo da história você não estava lá. É muito mais fácil você estudar história ouvindo relatos de alguém que presenciou o fato histórico do que apenas ouvir o resumo de alguém que historiou os fatos. Se as próximas gerações, daqui a 100, 200, 300 anos, estudarem o impeachment da presidente Dilma Rousseff, por exemplo, através de vídeos e textos de historiadores, vão ouvir um relato histórico do ponto de vista de um pesquisador. Eu, Alisson Monteiro, vivo numa época de tecnologia, muita tecnologia, e historiar o presente é algo que apenas as grandes empresas de mídia fazem. E a mídia, as detentores dos meios de comunicação, TVs, rádios, jornais, podem ser parciais. O editorial é uma prova de que pode haver parcialidade, isso é natural, isso é saudável no ambiente de democracia. As grandes empresas de comunicação são fontes históricas de grande poder, mas as grandes empresas de comunicação podem ser parciais. Além disso, a história é escrita pelos vencedores, tem esse detalhe ainda. O que eu proponho com o Alisson Monteiro 3.0 é descrever os fatos atuais de um ponto de vista histórico, que as gerações futuras que decidam estudar sobre os acontecimentos do período em que eu vivo entendam os fatos a partir de uma visão de alguém que presenciou os fatos de fora, vivenciou e vai relatar os fatos de maneira imparcial e com objetivo apenas histórico, didático, informativo e sem fins lucrativos. É importante falar isso porque, graças às tecnologias, todos podem historiar os acontecimentos como quiserem. Mas uma característica fundamental do historiador é a imparcialidade, o que não podemos exigir do passado, mas podemos construir para o futuro. No Brasil atual, as maiores empresas de comunicação são empresas sérias, mas com o avanço da tecnologia e da internet, surgiram milhares de pessoas físicas e jurídicas de todos os tipos, formadoras de opinião, intelectuais, sensacionalistas, oportunistas, avarentas, cuja imparcialidade foi deixada de lado, foi deixada em segundo plano, etc. Alisson Monteiro 3.0 é um projeto sem fins lucrativos, principalmente porque o desejo por lucro pode inclinar uma mídia ao sensacionalismo, com o objetivo de vender a informação a todo custo, sem buscar fontes confiáveis para que o conteúdo gerado seja verídico. Alisson Monteiro 3.0 é um projeto sem objetivos doutrinários, um projeto imparcial e apartidário com o objetivo de criar uma alternativa para estudar a história na sua expressão mais verídica, sem comprometer os fatos e sem utilizar a via única dos historiadores convencionais. O avanço da tecnologia permite que o conhecimento seja amplamente difundido, mas é necessário sempre filtrar quais fontes de estudo se decide usar. Os historiadores convencionais sempre foram, são e continuarão sendo a melhor fonte para o estudo da história. O Alisson Monteiro 3.0 surge como um complemento, aprofundamento e fonte da história atual. Meu nome é Alisson Monteiro, esse é o Alisson Monteiro 3.0, historiar a história e, como disse Isaac Newton, se vir mais longe foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes.